Amém? Vou fazer a leitura aqui. Mateus 24, 25, é isso? Isso. 24 só. Perfeito, vamos lá. Mateus 24. Jesus ia se retirando do templo, quando aproximando-se dele, os seus discípulos, para que se mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, na verdade, lhes perguntou, não verdes tudo isso? Em verdade, vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e dos fim dos tempos? E respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. 6. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para que não vos alamardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Levantar-se-ão nação contra nação, reinos contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em lugares. 8. Todas essas coisas, porém, são princípios das dores. 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. 13. Mas aquele que se perseverar até o fim será salvo. 13. Este é o evangelho do reino e será em todo o mundo, em testemunho a toda a nação, e então virá o fim. 15. Enquanto virdes abominação e desolações de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quando lê, entenda. 16. Então, os que tiverdes da Judéia, fujam para os montes. 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça, e tire alguma coisa da sua casa. 18. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas roupas. 19. Mas ai de quem estiver grávida e das que estiverem amamentando naqueles dias. 20. Orai para que as vossas fugas não aconteçam no inverno e nem no sábado. 21. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. 22. E naqueles dias não fosse abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. 24. Pois aparecerão falsos Cristo e falsos profeta, e se farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. 25. 25. Prestai atenção. Eu vos aviso antecipadamente. 26. Portanto, se vós disseres, olhai, ele está no deserto. Não saiai ou olhai, ele está no interior da casa. Não acrediteis. 27. Pois, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 28. Onde estiver o cadáver,
aí se ajuntarão o abutre. 29. Depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31. E ele virá os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as brotas de folhas, sabeis que já está próximo o verão. 33. Igualmente vós, quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passarão essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. 35. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. 36. Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho homem, mas somente o Pai. 37. Como todos os dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do homem. 40. Todos os dois do campo, todos estando dois no campo, será levado um e deixado outro. 41. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. 42. Portanto, vigiai, não sabei até que horas há de vir o vosso Senhor. 43. Estando, pois, se o pai de família, entendei, pois, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a casa fosse arrombada. 44. Pois, por isso estai vós bem atentos, porque o Filho do Homem virá em hora que não esperai. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da casa para dar o sustento do tempo? Bem-aventurado aquele o servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. 47. Em verdade vos digo, quem lhe confiará todos os seus bens? 48. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo, o Senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os beberão. 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e o castigará e lhe dará como os hipócritas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Essa leitura foi feita na Bíblia Thompson. Amém. Bom, eu queria que vocês me falassem desse primeiro versículo. Vocês me explicassem aí como é que vocês enxergaram esse primeiro versículo. Então, só lembrando, Jesus estava no templo, ele fez aqueles vários discursos dele, e falou lá no final do capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, né? E aí vem esse primeiro versículo do 24 aí.
Abram os microfones, todas. Eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, mas eu não tenho referência, que quando Jesus saiu do templo é uma profecia de Ezequiel. Também não tem, a gente pode Depois eu depois procuro a buscar. referência É. e. E aí, esse primeiro versículo do capítulo 24. Então, eu percebo assim que os discípulos, eles estavam mostrando, né, pelo o templo físico, né, que para eles significava a honra de estar ali diante de toda aquela construção monumental que eles jamais suporiam que aquilo poderia ser destruído um dia, né? Mas Jesus apresenta aqui que aquele espaço físico é passageiro, né? E Jesus apresenta um templo espiritual para eles, né? Apesar deles entenderem aquele edifício como uma questão histórica, uma questão cultural, né? Onde todos iriam adorar ao Deus, Jesus apresenta que aquilo é passageiro e aquilo pode ser destruído, como foi destruído, né? Mas ele fala assim que tudo que é físico, que a verdadeira adoração não está no espaço físico, mas na presença de Deus na vida das pessoas. Isso sim deve ser valorizado. Interessante, né? Muito bom essa sua fala, né? Só complementando no final aí a questão, por exemplo, da mulher samaritana, né? A pergunta dela é onde que a gente deve adorar? Em Jerusalém ou aqui, né? Aí Jesus fala os verdadeiros adoradores, Adoro em espírito e em verdade. né? Então, é interessante essa analogia que você fez, essa relação ficou muito boa. O que mais sobre esse primeiro versículo? Vocês se colocando lá na história. Pensem em vocês lá na história. Estavam assim, nossa, olha que coisa, deslumbrados assim, com a construção, com as construções, como se fosse. Eu estou me colocando tanto no lugar deles que a gente fica assim, nossa, viu o que aconteceu com as coisas que acontecem aqui? Aí parece que Jesus chama a gente, olha a história toda, não fica prestando atenção só no que está aqui, dá uma olhada, isso tudo vai passar, né? Isso tudo são circunstâncias. Eu não sei, eu imagino que eles estivessem assim encantados com o que eles estavam vendo, e Jesus falou, menos, menos, não é por aí. Vamos dar o valor certo para as coisas. Não Muito sei bom. se eu É estou isso, é errado. muito bom, muito bom. Mais alguém? Não? Então, olha, é isso, exatamente isso que a Heloísa falou de maneira prática e a Edna falou de maneira teológica, vamos dizer. É muito bacana para vocês pensarem nisso. Mas uma coisinha que talvez eu queria que vocês prestassem atenção, eles acabaram de sair de lá, daquele templo, e Jesus tinha falado, Jesus tinha se imposto. O encantamento dos discípulos com a estrutura do poder, né? Então eles olham para Jesus e falam: Veja, mestre, tipo, o senhor é o rei dessa construção, né? Porque o senhor deu um show lá dentro, tá certo? Vamos combinar que o senhor foi muito bem hoje, né? Então, quando eles olham a estrutura do templo, é claro que eles ficam deslumbrados com a construção, né? Assim como a gente, quando vai numa igreja famosa, né? Que tem uma estrutura, a gente fica olhando, às vezes, os detalhes, né? Ah, como se conta a história, como é que são as torres, né? E o que eles propõem aqui para Jesus é esse, olha, agora o Senhor vai ser o rei de tudo isso, agora o Senhor vai ter esse poder desse templo. Dizem que esse templo era maravilhoso, né?
eu falei para as meninas que eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes hoje pela manhã, e ele fala que, nessa pregação que esse templo demorou 46 anos para ser construído, que tinha partes enormes de mármore, coisa assim maravilhosa, maravilhosa, muito ouro, né? Uma coisa assim deslumbrante, né? E, então, essa estrutura do poder, isso é muito importante para esse capítulo, né? Porque aí Jesus fala o quê sobre essa estrutura de poder? Que vai ser derrubada, não vai ficar pedra sobre pedra. Né? Essa estrutura do poder humano sempre é passageira, sempre passageira, né? Como a gente às vezes acha, estou tão bem, estou num momento de paz, de tranquilidade, está tudo muito estável, né? E a única certeza é que a próxima vai vir outra coisa, né? Vai vir outra coisa que abala de novo, que é o padrão da vida humana, né? E aí Jesus fala, olha, não vai sobre a pedra, é sobre pedra. E eles vão para o Monte das Oliveiras, que fica na frente, né? Para quem já viu lá, o Monte das Oliveiras, ele fica bem de frente para onde era o antigo templo, agora é de frente lá para o Domo da Rocha, né? Porque ele é a cúpula dourada do Domo da Rocha, mas ele fica bem de frente. E ele é alto, a cidade é mais baixa. Então, eles estão vendo a cidade funcionar ali, daquele lugar, né? E eles vão ao redor de Jesus e eles fazem duas perguntas. Quais são as duas perguntas que eles fazem? Quando isso vai acontecer e que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Isso aí foi uma coisa que eu ouvi o pastor Hernandes falando que eu gostei demais, que é para a gente entender a estrutura seguinte do texto. Isso eu achei fantástico da divisão que ele fez. São duas perguntas diferentes, concorda? Hum. O que significa a primeira pergunta? Do que eles estão perguntando aí? Quando o templo será destruído? Isso aí. Quando que isso vai acontecer? Essa é a primeira pergunta. E esse templo vai cair, vai quebrar, né? E a segunda pergunta? Quando? Que É, sinal que sinal Os, indica a sua volta? os sinais da da volta. consumação do século? Né? Então, o que eles estão perguntando? Quando é que esse poder humano vai quebrar aí, esse que nós estamos vendo, esse agora, local, e quando é que toda a hipótese de poder humano vai se quebrar? Ou seja, quando é que o senhor vai ser rei, então? Né? Qual que vai ser? Percebe isso no texto, essa diferença de pergunta? Eu não tinha. A gente não percebe com essa clareza até que alguém mostre, eu achei. Eu achei que quando o pastor falou, eu achei que deu uma clareada na minha mente para o resto do capítulo. São duas perguntas diferentes, certo? Conseguimos chegar nessa conclusão? Hum. São duas perguntas diferentes. Uma pergunta para aquele templo local, quando é que isso vai acontecer? Né? E Jesus diz quando isso vai acontecer. Não passará essa geração sem que isso aconteça. Ele vai dizer. E a segunda pergunta, eles falam, e quais os sinais da sua volta? Né? Para esse, quais os sinais da sua volta? Aí ele vai dar os sinais da volta, mas ele vai dizer que ninguém sabe quando vai acontecer. Essas duas respostas estão compostas nesse texto seguinte. Beleza? É isso? Tá, então, agora que a gente já enxergou, agora vamos ver os demais versículos. Agora vocês falam. Agora eu vejo vocês. Pode continuar falando, Edith. Pode continuar, fique à vontade, vai. É interessante, às vezes, eu acho que, bom, primeiro que nós temos uma dificuldade de leitura inerente à nossa cultura, né? Parece. Segundo, que a gente vive num tempo em que a gente entende pouco a leitura, porque nós somos de um tempo, embora nós sejamos mais velhos e tal, mas nós estamos num tempo
muito visual. E o texto escrito, que é a palavra de Deus, ela é escrita e ela só é viva quando o Espírito Santo vivifica ela no nosso coração e na nossa mente. O texto escrito ele é um texto descritivo nos detalhes. E a gente precisa, às vezes, olhar para o detalhe para não confundir o que vem depois, né? Então, por isso que às vezes eu faço esses preâmbulos para a gente direcionar a mente, para a gente ir entendendo. Porque tem coisas aí que Jesus está falando que foi para aquele tempo. E tem que é a primeira resposta, né? Tem coisa aí que Jesus está falando é da primeira resposta, quando essas coisas vão acontecer. E tem coisas que ele está falando que é da segunda resposta. Estão entendendo isso? Isso é importante nesse texto, porque senão a gente confunde a primeira resposta com a segunda, e aí a gente sai atropelando e falando coisas que, né, não tem muito a ver, né? Vamos tentar, então, fazer essa identificação aí? Olha, a primeira coisa que Jesus fala é: veja que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muito de vocês. Então, isso é uma questão que vai vir. Muitos falando em nome de Cristo. Durante aquela época deles, e depois, até E hoje a hoje, gente vê, né? Aí depois ele vai falar aí, vocês ouvirão falando de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, será necessário que essas coisas ocorram, mas não será o fim. A gente ouve guerra, rumor de guerra, então nós estamos no fim. Ele está falando aí o quê? Que não será. Que não será. E o que isso tem a ver com o texto? O que guerra tem a ver com esse texto? Por que ele começa na guerra? Disputa de eu, poder, né? É isso, Jane, fala. Disputa de poder. Disputa de poder. Como a gente não está falando de poder? A gente não está falando de poder humano? A gente não está, né? Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente tem duas guerras, né? No mundo, duas guerras mais evidentes, né? Tem as pontuais lá que a gente não fica sabendo, mas nós temos duas guerras. Quais são as duas guerras que a gente tem hoje? na Croácia, não. Ai, esqueci o nome. Gaza e na... Ai, ai. Da Rússia Fugiu, lá, com outro país. fugiu. Rússia e Ucrânia. Ucrânia. Ucrânia, Eu também Isso. esqueci, viu? Então, por isso que eu estava que parada vai, aqui pensando. que vai sumir do mapa, né, Ucrânia? Porque do jeito que não acaba nunca isso, coitado. Bom, Vai ser incorporar, já foi, né? A Ucrânia era parte, depois deixou de ser parte, depois voltou a ser a parte da União Soviética, deixou de ser, né? Então, mas vamos pensar nessas duas guerras. A primeira que foi a última que vocês falaram, a do Putin e do Zelensky lá. Qual é o motivo dessa guerra? Basicamente, o petróleo que existe na Ucrânia, né? O Recursos território. minerais. É uma briga por território, né? Porque possui muitos recursos minerais lá na Ucrânia, Porque, né? porque possui recursos minerais, porque é estrategicamente colocada por causa da questão da OTAN, se ela entra para a OTAN, o mundo ocidental fica muito perto para atacar a Rússia, né? E o que é isso? Uma estratégia de quê? Uma estratégia de manutenção de poder, certo? É uma guerra, uhum. basicamente, para manutenção do poder, né? Em nome da Rússia, em nome da Ucrânia, em nome da paz mundial, em nome do que vocês quiserem, mas todos os lados ali estão envolvidos numa estrutura de poder. Os que apoiam a Ucrânia apoiam porque se interessam pela posição da Ucrânia, ou então porque querem atacar a Rússia, né? Ou querem diminuir o poder da Rússia. É uma batalha de poder. A segunda, Gaza e Israel.
ou os palestinos, né? A gente fala muito de Gaza porque Gaza é a faixa, além de ser a maior faixa, é a única faixa que tem saída para o mar da região palestina. As outras regiões palestinas dentro de Israel, elas são fechadas em si mesmas e dependem de Israel. Então, eles não fazem nada, vamos dizer assim, mais efetivo contra Israel, porque o governo israelita corta a água deles e eles morrem lá dentro, porque eles não têm como sair e eles não têm divisa, a não ser com Israel. Eles estão lá dentro né, as outras faixas, a Belém, por exemplo, né? Tá lá dentro, fechou a água lá, eles já morrem de sede mesmo. Agora, Gaza não, Gaza tem saída para o mar, é uma faixa larga, pode receber recursos, né? E Gaza, então, aonde o Hamas lá foi, sim, ele não tem Hamas nas outras partes da Palestina? Tem, mas por que que lá em Gaza eles têm força? Porque lá eles conseguem receber coisas de fora, armas de fora, né? Então, por que que essa briga acontece? Israel quer aquele território de Gaza? É uma briga de território? Saidinha do mar. Oi? Hum. Ele quer a saída do mar. Não é, porque Israel tem uma faixa litorânea bem maior, né? Israel tem uma faixa litorânea, Israel sai pelo mar Mediterrâneo, né? Uhum. E depois não é um mar, né? Mas tem a água doce na Galileia, tem o Mar Morto. Não é uma briga lá por território. Israel sabe que aquele território não é deles. Aquele território não foi prometido por Deus para eles. Os outros sim, mas aquele território era dos filisteus, né? Antigamente, povo do mar. Que é a briga, então, entre o Hamas e o governo israelita? É pelo quê? Não é poder também, Edith? Né? Briga pelo É poder poder. daquela região. Poder. Poder do quê? Qual poder? Não? Oxi, não. Não, é tão óbvio. Qual poder que briga entre os dois? Porque o Hamas é um grupo terrorista, né? Muçulmano, poder Aí, religioso. o terrorista é a nossa classificação, né? Para eles não são terroristas. Para eles, Não, o terrorista é o Netanyahu, né? é, mas, mas, mas tem uma questão religiosa ali envolvida, não? É uma questão religiosa. É o poder religioso, o poder étnico e religioso. Só não é mais étnico porque os palestinos, eles não são assim, um, o árabe bom, né? Ele é considerado até o ruinzinho entre os próprios árabes. Nenhum árabe quer palestino. Mas existe a questão religiosa que une. Então, eles são apoiados pelos demais países muçulmanos. Claro que tem os que falam, não, a gente não concorda com o exagero deles, tal, mas eles são defendidos. É uma guerra religiosa, né? Basicamente uma guerra de disputa religiosa, né? E uma das mais antigas, concordam comigo? Uhum. Bem antiga, bem antiga. Vocês se lembram das duas bestas do Apocalipse? A besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra? Hum. As bestas brigando. As bestas brigando é bom, né? É. Mesma estrutura de poder, é isso que Jesus está falando aí nesse capítulo, que vai continuar vocês vão ouvir rumores de guerra, naquela época eles ouviram, durante a história a gente ouve, mas isso não é o fim, isso é o que é mesmo, o dia a dia de vocês, certo? Tudo bem até aí? Hum. Sim, não? Tem a Sim. gente que está com cara de ponto de interrogação. Hum. Sim? Abriu o microfone e vai falar? Não? Não. Bom, continuando aí, uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro, haverá fome, terremoto em várias partes do mundo,
Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Né? Quer dizer, não é o aviso do fim ainda. Então, aí agora Jesus está respondendo a primeira pergunta deles, ó. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Qual mundo? O mundo da época, né? Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Né? O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Né? Recompensa, né? A recompensa, né? As boas novas a respeito do reino serão anunciadas. Agora ele já está falando de como, a partir da dor deles, da dificuldade deles e da firmeza deles, olha o que vai acontecer. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Aí virá o fim. Olha que interessante. A firmeza do que aqueles homens sentiram, do sofrimento que eles passaram, das perseguições que eles passaram, né? Fez com que esse evangelho fosse anunciado para todo o mundo, né? E aí, então, vai chegar o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Eu gostei dessa tradução, né? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar as coisas. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado, pois haverá mais angústia do que qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos, né? E aí, essas dores, essa dificuldade, essa profanação do templo, né? Com Herodes colocando coisa. Herodes, não, perdão, como é que é o nome do rei? Quando, Edna, me ajuda aí, como é que é o nome do monarca quando caiu o templo no ano 70? Deixa eu ver aqui. Eles profanaram o templo. Tito. Né? Hã? Tito. Isso. Meu pai falava tanto dele. E tudo isso, e as pessoas tiveram que correr, sair de Jerusalém. Jerusalém foi inteira destruída. Eles tiveram que sair, espalhar-se. E por que será que eles tiveram que sair, espalhar-se? Por que será? E saíram e se espalharam, foi uma grande diáspora. Teve gente que morreu no caminho, teve gente que foi embora, e ficaram 1 milhar de anos fora de lá, né? Mais de 1000. Por causa da Oi? perseguição, por causa da perseguição Por causa da cristã. perseguição. E por que No Deus caso, permitiu uma dor tão grande para eles? mas o texto não falou que era o princípio das dores? O princípio estava lá, guerra, né? Guerra, tal. E esse aí é quando eles estão saindo, né? Os princípios nós estamos das dores, nós estamos até hoje, né? Verdade. Eu, E por que essa grande. Fala, Mara. não, eu ia falar que esse texto, toda vez que eu leio, eu tenho a impressão dessa coisa que vai e volta. Uma hora ele está falando do que está acontecendo ali, e outra hora na mesma, quase que na mesma frase, ele está estendendo isso para todos nós. Então, é muito. Fica difícil mesmo, né? Se a gente pensar na nossa pequenez de entendimento,
você quiser entender isso aqui como sendo sinais mesmo do fim, é muito complicado, porque tem hora que é muito deles, ele está falando para eles, vai acontecer isso com vocês vão ver. E ao mesmo tempo, ele está falando para todos nós, né? Que estamos vivendo até hoje todas as guerras, todas as calamidades, e não é o fim. Então, eu acho de uma compreensão bem, bem complexa, bem difícil. Nossa, muito bom, Eu muito não. bom isso que você falou, Mara. A questão dessa variação do texto, do específico para o geral, vamos dizer assim, né? Para o específico para o mundial, do específico para o mundial, né? Isso aí tem uma questão de um anúncio muito interessante. É a quebra do templo religioso, da religião judaica, para o grande anúncio que Jesus não é mais a religião judaica. Jesus agora é uma religião mundial, é o reino cósmico de Deus. Né? É essa passagem que esse texto está falando, por isso que ele vai e volta. Não é que Jesus quer confundir a gente. Jesus quer mostrar essa religião concentrada, revelada ao judeu, que é da onde ele vem. Você lembra que Mateus quer falar isso? Mateus quer mostrar que Jesus é o rei dos judeus prometido no Antigo Testamento. E Jesus está mostrando isso, que ele é esse rei, ele é esse Messias. Mas esse Messias vem quebrar essa lógica de poder que o templo representava para eles, para inaugurar essa religião mundial, essa religião, como eles falam na teologia, esse reino cósmico de Deus. Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó apenas. Deus é o rei de todas as nações. Né? Por isso é muito boa a sua reflexão, Mara, porque é isso que a gente tem que entender, esse elástico que a gente tem que entender nesse texto. Né? Então vai vir toda essa profanação, vai vir essa perseguição. Ai, pobrezinha da que estiver grávida, porque ela vai ter que sair. Ai, Deus, mas o Senhor não pode prever a dor na história. Ai, Senhor, onde estava o Senhor quando aconteceu isso com eles? Deus estava no lugar onde ele sempre esteve, escrevendo a história. Essa é a soberania de Deus. Jesus já está avisando o que vai acontecer para mostrar que a soberania de Deus, a história regida por Deus, ela está escrita. Ela está escrita. E vai acontecer. E a gente pode, a nossa escolha é participar dela ou questionar ela. Essa é a nossa. E uma coisa bem interessante, desculpa, que você falou aí, que desse versículo que fala que o evangelho vai chegar para todo mundo, onde que está isso mesmo? Isso. Por causa do que eles iam sofrer, isso ia chegar em todo mundo. Então, e tem a outra questão que fala que só depois que todo mundo for alcançado, assim, que o evangelho chegar em todo, né? Eu lembro que eu era pequena e meu pai falava muito isso, a gente precisa de mais missionário, porque enquanto não chegar lá, não sei aonde o evangelho, Jesus não vai voltar. Então, assim, a gente precisa, você não quer ser missionário, ele brincava, né? Você não quer ir lá para não sei aonde e tal. E eu acho que assim, essa contraposição, né? Uma hora ele fala uma coisa, mas ao mesmo tempo ele fala, então, eu só faltou falar, presta atenção, só vou voltar depois que todo mundo conhecer a verdade, né? Então, assim, eu acho que é claro, mas é difícil. E não faltou ele falar presta atenção, não, porque tem o presta atenção. Até isso tem. Eu acho interessante que Jesus, ele vai na história do povo, né? Ele está falando sobre isso, mas ele traz uma questão prática para o povo. Lembra no tempo de Noé, né? Vamos chegar lá. A gente firmou, então, bem essa questão da profecia, da revelação, do que aconteceria para que o evangelho se expandisse.
o evangelho não se expandir, não ia chegar, não ia nos alcançar. Vamos pensar, nós como cidadãos do Brasil, da América do Sul, extremamente distante daquela região, extremamente distante daquele mundo, né? Vocês já pensaram que naquele mundo ainda o homem achava que a Terra era plana? Ah, hoje também pensam, né? Mas que achava que a Terra era plana, que caía, que só tinha aquele pedaço lá, que só existia a Europa, né? Nós estamos falando dessa época. A gente não sabia o que era o mapa completo, a gente não tinha, ninguém tinha visto a Terra de fora. Nós estamos falando daquela época, só que Jesus tinha visto tudo isso. Jesus já sabia da internet, Jesus já sabia sei lá, que a Terra era redonda, porque foi ele que estava na criação, ele sabia. E ele tinha que falar para um público. Vocês estão entendendo? Nós estamos falando para essas mulheres desse século XXI aqui, que essa mensagem alcançou. Isso é o cumprimento dessa profecia de maneira maravilhosa. As dores daquelas pessoas, aquele templo profanado, aquilo que parecia tudo ruim, tudo destruído, trouxe esse evangelho puro, vivo, maravilhoso de Cristo para a nossa vida. Isso aqui é de uma força. Não sei se vocês enxergam como eu, mas isso é muito profundo. Esse texto é muito profundo, né? É um evangelho escrito por Deus, soberano, que as perseguições, que quando eles estavam lá no ano 70, que foi invadida Jerusalém, e que teve que alguma mulher grávida correr, que teve que alguma mulher com criança de bebê no colo correr, que teve crianças que morreram, mulheres que morreram, homens que morreram, né? Tudo isso é muito doloroso, é muito difícil. Eles não enxergavam. Muitos ali negaram a Cristo porque não enxergaram que ele era soberano na história, porque falaram, por que não aliviou a minha dor, Senhor? E hoje a gente com uma dorzinha de barriga já fala, ai, Senhor, por que não aliviou a minha dor? Hoje, a nosso convite aqui é para participar dessa história que foi escrita assim, com dureza, com dificuldade, né? É essa história que nós estamos sendo convidadas a participar, a perseverar, né? Pastor Hernandes Eu fala... acho, Desculpa, eu fala. acho, eu acho interessante que quando ele fala no sábado, né? Aqueles que Os se a fuga religiosos. fosse nos sábados religiosos, eles estariam perdidos, porque o templo já não existia. Então, para onde eu vou? Eles ficariam no meio. Onde eu vou? Porque o local que eu tinha para adoração já não existe mais, né? Porque eles só viam aquele local, né? E não tinha nem Não tinha Jerusalém mais, né? Não tinha nem Jerusalém destruída, caída, né? Bom, o pastor Hernandes fala uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei bem bacana também. Ele fala sobre hoje em dia, como missões é feito hoje em dia. Ele fala assim, hoje em dia a gente nunca imaginou, vamos supor, na época que a gente era criança, Mari, quando o pai da gente desafiava a gente a ser missionário, ele nunca imaginou que, como num relâmpago, a nossa mensagem, a nossa não, porque a nossa fica num canal pequenininho, mas pelo menos umas 20 pessoas a mais vão assistir lá, né? Mas a mensagem de Cristo é espalhada num relâmpago para o mundo inteiro, né? O nome de Cristo é falado no mundo inteiro, até nas etnias mais diversas, né? A tecnologia veio e hoje é possível a gente ouvir uma mensagem em inglês e entender ela em português e o hindu talvez lá na língua deles também entender, né? Hoje em dia, pegar um missionário, sair daqui, ir para é importante, por uma questão de vivência, uma questão de cultura, né? Mas a mensagem, ela está sendo proclamada, né? Para o mundo inteiro, para o mundo. Aliás, hoje em dia sempre foi, né?
mesmo diante É, das dificuldades, sempre foi, né? Tanto que chegou até nós, né? Olha que para chegar aqui no interess- Brasil deu uma volta. é interessante que a gente está com uma missionária trabalhando na tradução da Bíblia no Timor-Leste para uma língua que não existe. A tradução é oral. É um trabalho da Jocum junto com uma liga mundial aí de tradutores. Mas, gente, é uma coisa incrível. Realmente, como a palavra está sendo proclamada e o nativo é usado como aquele que vai levar oralmente a tradução que está sendo feita, né? Aí até a inteligência artificial, né, que a gente está falando aqui, que Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, né? Uma coisa impressionante. Porque aí quando fala que, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, a gente pode pensar até nisso, né? É, Pode, né, Edith? sim, Pensando que hoje tá, todo mundo tem essa oportunidade. E assim, através dessa menina, está sendo muito legal, porque a gente está sendo levado a conhecer coisas que a gente não sabia, assim como igreja mesmo, né? Que aí ela vai mandando as notícias, ela vai reportando tudo o que está acontecendo, todas as entraves, as dificuldades, para conseguir que as coisas aconteçam, né? E você vê que é a palavra de Deus realmente indo para todos os confins da terra, até para aqueles lugares que nem escrita existe, mas existe o oral. É uma coisa linda, gente, de ver. Impressionante. tem tanto detalhe nisso, né? Não dá nem para a gente falar de tudo, mas É, a Angélica falou, dá para falar como um relâmpago, né? O que que é a imagem que aparece aí na sua telinha? Não é uma luz, não é uma energia? Como é que Jesus ia explicar luz e energia numa tela uhum, de LCD lá no século I? É um relâmpago, gente, é um relâmpago, né? É alguém que conhecia tudo isso. Nosso Deus não está alheio à história, nós, né, as coisas boas, as coisas ruins, segundo o nosso julgamento, não são da mesma forma julgadas por Deus, né? Bom, ele vai aparecer, e ele vai, aí já é a segunda resposta, e ele vai aparecer na segunda volta. Como ele vai aparecer? Como um relâmpago, né? E vai vir os anjos virão e tirarão os seus, reunirão os seus, e vai sobrar na terra aqueles que vão ser julgados definitivamente, né? E as nações vão praguejar o poder, o poder das nações aí, a força desse mundo vai praguejar e vai reclamar. E Jesus virá em grande glória, em grande poder. Isso é a base da nossa crença. Isso é o que inspira. O Maranata é o que deve inspirar o nosso dia, né? Ora, vem, Senhor Jesus, né? Venha, venha logo, Senhor Jesus, né? Porque ali sim, aí vai toda lágrima secará, etc, né? Mas esse tempo a gente sabe, a gente prevê, tem data. Jesus falou que tinha data? Não. E ele vai acontecer tão assim nada a ver, tão sem dia marcado, tão assim, sabe? Que vai ser igualzinho aí, como a Edna disse, no tempo de Noé. O povo está anunciando, Jesus vai voltar. Noé pregou, olha, se reconciliem com Deus, olha, toma rumo, olha, vamos lá, vamos lá, vamos casar. E está errado casar? A gente não deve mais casar, então, já que Jesus vai voltar? Não, a gente tem que continuar levando esse mundo, tá certo? Tem que continuar multiplicando, etc. Então, casa. É errado fazer festa? Não, vamos fazer festa. Né? É bom ir passear lá em Laguna, na casa da Jane, que é uma delícia. É uma delícia. Ótimo. Acontece uma vez por semana, né, Jane? Mas eu estou atenta a essa grande mensagem do Evangelho. Isso faz parte do meu desejo, né? Ou eu estou construindo o meu patrimônio, as minhas coisas aqui, né? Ou eu estou construindo a minha vida baseado nos meus dias felizes, né?
eu saio da religião, da soberania de Deus, quando eu questiono a dor porque eu passo. Falei para vocês que o ano passado, por conta das dores que eu passei em 23, eu fiquei bem rebelde, né? Fiquei bem rebelde, porque a gente questiona a postura de Deus. E olha, eu vou dizer, é bom e é ruim estar nessa posição. É bom porque você pode ser honesto. Você para de ter uma religião fraquinha. Cada hora que você vê, parece que a sua religião está tão forte, a sua pedra está tão firmada, aí abala e você vê que não está, né? Aí você volta de novo, se converte de novo, né? A Esther, que faz uma coisa que eu gosto, ela falou: me converti de novo, acho tão bonitinho, levanta a mão, eu me converti de novo. A gente se converte de novo, a gente pede perdão de novo, a gente se reconcilia com Deus, né? E essa é a parte boa, né? Mas a gente está levando a nossa vida como? Tem aí no versículo 40, dois homens trabalharão juntos no campo, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada, outra será deixada, né? Muitos falam do arrebatamento, ou tem os que acreditam no arrebatamento, tem outros que não acreditam no arrebatamento. Os que acreditam no arrebatamento acham que vai ter um arrebatamento secreto, em que as pessoas serão levadas e quem ficou na terra vai ficar olhando ali, falando: meu Deus, o que vai acontecer agora com a gente? A gente ainda tem chance, vai ter chance depois do arrebatamento, tem toda uma discussão. Os que falam que não acreditam no arrebatamento, acreditam nesse texto, que Jesus vem e ele separa, né? Ele não fala lá que os anjos vão separar? Ele separa e os que ficarem, os que forem deixados, eles vão ficar para trás e eles vão entrar em julgamento, né? São as duas teorias aí. Mas isso para a gente, na nossa vida prática, pouco importa como vai ser. O que importa para a gente é o que vem depois. O 45. O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de gerir outros servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Aleluia. Esse aqui que importa para a gente, né? Em verdade eu vos digo, ele colocará todos os bens sob os seus cuidados, ou sob os cuidados desse servo, né? A promessa, qual que é todo esse bem aí? É a nossa vida eterna, né? É o nosso céu prometido. No céu não vai haver bem meu e bem seu, e nós vamos dividir a casa, e a minha casa vai ser de um jeito, a sua casa vai ser as moradas, e nós vamos habitar, e tudo é nosso em Cristo, e tudo é de Cristo em nós, né? Então, esse Senhor nos encarregou de cuidar dos servos da casa e de alimentar com a palavra de Deus esses servos. Todas nós, segundo o sacerdócio universal de todo crente instituído por Jesus, temos essa missão. Uma alimentar a outra e alimentar os outros. Esse é o nosso papel. E quando o Senhor virá, se virá, e ele vai vir de repente. Ele vai vir de repente. Tem que ficar atento igual o valente que espera o ladrão lá. A qualquer hora o ladrão pode vir, né? No caso de Jesus, a qualquer hora Jesus pode vir. E o que ele quer de nós? Ele quer que a gente continue alimentando os servos da casa, cuidando do reino dele, proclamando que o reino é dele, cuidando da terra, cuidando. O que Deus quer da gente, o que Jesus espera, é que a gente faça o que ele mandou para Adão. Cuida da terra, multiplica, né? Cuida do outro, seja um com o outro. É isso que ele pediu para Adão. E Adão entendeu. Agora ela é carne da minha carne, osso do meu osso. Vamos cuidar junto desse jardim. Cuida do meu jardim, é o que Jesus está falando aí, né? Não se importa com tanta coisa, com tempo, porque isso aí só o pai vai saber. Mas aí também pode acontecer que teve um servo mau, que pode pensar:
Meu Senhor está demorando. Esse Senhor não volta aqui, não. Passou muito tempo já. Ah, estou no século XXI. Se eu tivesse uma prova cabal de que tudo isso vai acontecer, mas não existe uma prova cabal, né? Segundo o meu conceito desse servo aí, né? O meu tem uma prova cabal, tá, gente? Esse capítulo, por exemplo, é uma prova cabal. E tudo que já aconteceu na história é baseado nele, né? Ah, quer saber? Eu vou levar minha vida, os outros que se danem. Eu vou. Como é que é aquela frase que eu odeio? Farinha pouca, meu angu primeiro. Odeio essa frase. Odeio, odeio, sabe assim? É de um egoísmo, né? E eu vou cuidar de mim, eu tenho os meus afazeres, eu tenho que formar meu patrimônio, eu tenho que pagar minhas contas. E esse senhor aí que se vire. E se eu puder, eu ainda vou espancar alguns, tomar alguma coisa de alguns. E se eu puder, eu vou comer e beber, e alegrar e gozar da vida e tô nem aí. Tô nem aí para tudo isso. Porque o meu Senhor demora e eu não sei em que dia que ele virá. E quando o Senhor chegar, ele vai falar: ó, servinho do inferno, ó, servinho ruim, né? A gente pensa assim, né? É, isso aconteceu há 2.000 anos atrás. Foi falado há 2.000 anos atrás, né? E a gente, nossa, você ainda continua esperando, né? Porque essa é a nossa fé, que ele virá. Mas para muitos, isso é fanatismo. Você ainda continua esperando. Já foi 2.000 anos, ele veio, ele morreu, né? Ele faz parte da história e você ainda acredita que essas coisas acontecerão? É. E aí esse servo será julgado junto com os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Jesus falou reiteradamente no capítulo 23. Fariseus, né? Fariseus Aqueles religiosos. Os religiosos. Eles serão julgados, está tudo no mesmo barco. O servo que não faz nada, você não fez nada, você também está lá, né? Então, acho que o compromisso que Jesus pede para afirmar aqui para os apóstolos assumiram esse compromisso. Na nossa geração, a gente continuar dizendo que há um Deus, que esse Deus é soberano sobre toda a história, que existem provas irrefutáveis de que ele é o Senhor da história, de que acontece conforme ele diz, que se acontece do jeito que ele diz, é necessário que aconteça daquela maneira. E eu posso confiar. E se eu ver, eu vi. Se eu não ver, eu confio. Vai falar, Edna? Não, pode falar. Não, pode ir. Não, estou só aqui. É, além dessa soberania de Deus, eu entender a minha história a partir da história de Deus. Nós estamos aqui anunciando um grande reino, né? Esse reino cósmico que a teologia fala, esse reino universal de Deus, né? Dentro dessa soberania, eu entender a minha história, que aqui no mundo eu vou ter aflição, mas eu posso ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, que eu vou ter dias bons, vou ter dias maus, mas eu continuo seguindo. E quando eu descansar com os meus antepassados, que a minha história continue sendo levada por aqueles que eu preguei, por aqueles que eu falei, por aqueles que o Espírito Santo converteu, né? E até que ele venha, até que finalmente ele virá. É isso que os missionários falavam um dia, é isso que a gente ouve na igreja todo domingo, é isso que a Bíblia fala sobre essa soberania, sobre esse controle de Deus da história, desde Adão até a volta do Senhor, Maranata, volta, Senhor Jesus, amém, né? É isso? Engraçado que a gente sempre termina aí, né? A gente trabalha aqui também a perseverança, né, Edith? Porque é com esforço também.
é pela obra, pelo Espírito, mas há um esforço nosso para perseverar. Porque a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria. Uhum, Então, por que que o meu angu é primeiro? Porque o individualismo, ele aumentaria, uhum, né? O homem sempre foi assim, né, gente? Se você for olhar na história, a história se repete, né, de formas diferentes, mas com o íntimo do homem é o mesmo, porque o pecado é aquilo que rege a nossa vida se não tivermos a Cristo. Então, aqui traz de novo essa ideia, servo fiel. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que permanecer. Nada garante, né? Eu tenho fé, né? Que eu tô lá, que eu tô no meio, que eu sou escolhida, que eu vou chegar lá, mas eu preciso viver essa vida com coerência. Eu preciso viver essa vida deixando alguma coisa e com esses olhos na eternidade, que eu acho que é o que a gente fala aqui desde o nosso primeiro encontro lá no livro de Marcos, né? Aí eu posso fazer tudo, eu posso passear, eu posso viajar, eu posso ter bens, eu posso ter família, eu posso ter netos, né? Nós aqui dos netos, né? Eu posso, mas eu sempre que eu olho para o meu neto, eu penso, o que que eu vou deixar para essa criança? Cada vez que eu vou lá estar com ele para dar uma papinha, eu penso, eu tenho que proclamar Jesus aqui agora. Então eu canto uma musiquinha de Jesus, eu falo Jesus para ele, eu oro com ele, eu penso, ele só tem 9 meses, mas eu tenho que pensar que isso aqui é para a eternidade. Então, eu penso que essa passagem aqui, esse capítulo, né, eu não tenho que ficar pensando é agora, é amanhã, né, mas eu tenho que estar esclarecida que a minha fidelidade é aquilo que vai fazer diferença para mim diante de Deus. é isso. É isso. Isso não tem a ver com eu não vou pecar mais. Isso aí é o poder da religião. Isso tem a ver, eu quero ser parte desse reino ou não. Eu Eu vou escolho ser hoje ser revestida parte, todos os dias, ou exatamente, escolho pelo hoje Espírito ser parte desse, Santo. É ou isso não. mesmo. É, Eu e o estava que que eu lendo, e o que que eu vou fazer no dia de hoje para ser parte desse reino, Exatamente. né? Fala, Edna. eu eu estava lendo o livro e ele falava assim, muitos ficam de olho, prestando atenção nas promessas, né? Porque as promessas irão se cumprir e esquecem do processo Ah, até a promessa, né? Então, o que a Angélica falou agora, né? O fato dela estar pensando o que ela vai deixar para os netos é o processo que é importante também. As promessas é a conclusão do seu momento de perseverar É, sim. para chegar até as promessas. Eu achei muito interessante. Foi uma frase que eu ouvi e que me tocou muito, porque a gente sempre fica de olho na promessa. Mas o que que a gente está fazendo, o que Deus está fazendo em nossa vida no processo para atingirmos a promessa? é isso aí. E a Eu, promessa é essa, nós vamos para o céu, né? A Amém. promessa é essa, Amém. nós vamos pro... Ninguém tem dúvida, Amém. né? Não tem É, outra, tá? Amém. Eu, que é o reino que ele falou aqui já. Alguém ia eu, falar? eu fiz uma anotação referente que a vigilância, esse sermão, né, é um sermão de vigilância, que nós temos que ter uma vigilância com relação à vinda de Cristo, porém temos que desenvolver os nossos talentos cuidando dos necessitados, sempre pensando que a vinda de Cristo está próxima. É isso, é isso. Cuidar do reino, olhar o outro como irmão, né? É aquilo tudo que foi dito lá no Éden, gente. Tudo começou lá. Bom, vamos orar que já passamos 5 minutos do nosso tempo, né? A Císera pode orar aí, Cí? Posso sim. Eu ouvindo vocês falarem tudo isso, eu fiquei pensando, a gente precisa viver o extraordinário do reino no ordinário das nossas vidas. amém. A gente acha que as nossas vidas é uma coisa muito distinta, né? Muito separada. Não, não é. É viver esse extraordinário do evangelho no ordinário de cada dia. É um desafio para a gente, né? É, Vamos orar. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós tivemos essa oportunidade de dividir a tua palavra. Amém. Muito obrigado porque o Senhor tem
nos feito perseverar, Jesus, nas tuas promessas, independente do que esse reino humano diz para gente. O Senhor tem nos ensinado que o teu reino é muito melhor, é muito mais além daquilo que a gente imagina ou pensa. Então, recebe essa gratidão. E que a gente não esqueça, Jesus, nem um minuto, que nós fazemos parte desse reino. Esse reino que o Senhor instituiu para o mundo todo. Que o Senhor fez questão de dizer para todos que não ficaria mais pedra sobre pedra em um determinado lugar. E nós fazemos parte desse reino, Jesus, muito obrigado. Então, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender a tua palavra todos os dias. Esclarece em nós, Jesus, tudo aquilo que muitas vezes aparece como um ponto de interrogação e a gente fica sem saber para onde ir e o que fazer. Mas que a tua palavra nos oriente, que a gente viva os teus planos e os teus projetos, Senhor, para as nossas vidas, e que a gente faça de verdade a diferença nesse reino, Jesus, para que todos ao nosso redor possa reconhecer o teu reino em nós, Jesus, para a glória do teu nome. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.